Bom dia! É um prazer estar aqui hoje para discutir um dos casos mais emblemáticos e mais notórios da história, o caso Eichmann, apresentado por Júlia Natividade, Fabrício Teixeira e Helena Rodrigues. Antes de entrarmos nos detalhes do caso, é importante entender o contexto histórico em que ele ocorreu. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto deixaram uma marca indelével na história da humanidade. O conflito global resultou em uma perda massiva de vidas e a destruição de vastas áreas na Europa, enquanto o Holocausto representou um dos episódios mais cruéis da história. O regime nazista, liderado por Adolf Hitler, orquestrou o extermínio em massa de grupos minoritários, com ênfase especial na perseguição e eliminação dos judeus. O sistema de campos de concentração e extermínio foi uma engrenagem diabólica que infligiu sofrimento indescritível a milhões de pessoas. Essas políticas nazistas tinham como base a ideologia de superioridade racial e a crença na necessidade de eliminar todos aqueles que o regime considerava indesejáveis. Aprofundando nossa compreensão do Holocausto, devemos destacar a importância do caso Eichmann. Adolf Eichmann, um oficial nazista de alto escalão, desempenhou um papel crucial na implementação da solução final, o plano nazista para exterminar sistematicamente os judeus e outros grupos perseguidos. Eichmann era responsável pela logística de transporte das vítimas para os campos de extermínio, tornando-se uma figura central na máquina de destruição nazista. Seu desenvolvimento e envolvimento na coordenação eficiente do transporte de pessoas para a morte ilustra o nível de organização por trás do Holocausto. O julgamento de Adolf Eichmann em Israel, realizado em 1961, marcou um momento crucial na história da justiça internacional e na responsabilização por crimes contra a humanidade. Foi o primeiro julgamento de um oficial nazista de alto escalão e atraiu a atenção global. O julgamento foi um marco no desenvolvimento do direito internacional e do conceito de justiça para crimes contra a humanidade. Além disso, trouxe à tona a discussão sobre a responsabilidade individual por ações cometidas em nome de um regime ou governo. O julgamento de Eichmann também serviu como uma oportunidade para documentar e testemunhar os horrores do Holocausto, à medida que sobreviventes, testemunhas e documentos foram apresentados como prova. Isso contribuiu para a conscientização pública sobre a escala da tragédia e a necessidade de evitar que tais atrocidades ocorressem novamente. O caso Eichmann não é apenas um evento histórico, mas também uma lição sobre a importância de lembrar e documentar os horrores do passado para garantir que a humanidade não repita os erros do passado. O julgamento de Adolf Eichmann destaca a importância de responsabilizar indivíduos por crimes contra a humanidade e promover a justiça em nível internacional. Agora que exploramos o contexto histórico do Holocausto e vimos a importância do caso Eichmann, estabelecendo as bases para uma análise mais detalhada do papel desempenhado por Adolf Eichmann no genocídio nazista, vamos mergulhar mais fundo na biografia de Adolf Eichmann com o nosso próximo apresentador. Olá a todos! Hoje estou encarregado de compartilhar informações sobre a biografia de Adolf Eichmann, uma figura central no caso que estamos explorando. Mas afinal de contas, quem foi Adolf Eichmann? Adolf Eichmann nasceu em Solingen, na Alemanha, em 1906. Eichmann cresceu em uma família alemã comum e teve uma educação relativamente típica. Inicialmente, trabalhou em empregos comuns, mas seu envolvimento com organizações nazistas e ideologia antissemita o levou a se juntar ao Partido Nazista e à SS. SS é um termo alemão que significa Esquadrilha de Proteção, um grupo fundado
em 1925 com o objetivo de proteger Adolf Hitler e os dirigentes do Partido Nazista. Carreira no regime nazista. Eichmann subiu na hierarquia do regime nazista devido à sua eficiência na organização e logística. Ele desempenhou um papel crucial na implantação das políticas nazistas, especialmente no que diz respeito à deportação de grupos perseguidos para o campo de concentração. Sua capacidade de organização o tornou um dos principais responsáveis pelo transporte de vítimas para o campo de concentração e, posteriormente, para o extermínio. Papel no Holocausto. Eichmann desempenhou um papel fundamental na implantação da solução final, o plano nazista para exterminar sistematicamente os judeus e outros grupos perseguidos. Ele coordenou o transporte ferroviário que levou milhares de vítimas para o campo de concentração. Fuga e captura. Após a derrota da Alemanha nazista em 1945, Eichmann conseguiu escapar da justiça, escondendo-se sob várias identidades em diferentes países. Ele foi finalmente localizado em 1960, na Argentina, por agentes israelenses após investigações e vigilância. Obrigado. Olá a todos! Meu papel hoje é discutir o julgamento de Adolf Eichmann, um dos eventos mais notáveis relacionados a este caso. O julgamento de Eichmann ocorreu em Israel em 1961, mais de 15 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi acusado de uma série de crimes, incluindo crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes contra o povo judeu. O julgamento atraiu a atenção global devido à natureza histórica. Durante o julgamento, sobreviventes dos campos de concentração e outros indivíduos afetados foram convocados como testemunhas. Documentos e evidências foram apresentados, incluindo registros escritos que mostravam o envolvimento direto de Eichmann nos planos de extermínio. Eichmann alegou que estava apenas seguindo ordens superiores e que não era responsável pelas decisões políticas. A defesa tentou argumentar que ele não deveria ser considerado culpado, alegando que ele estava apenas cumprindo ordens. No entanto, o tribunal rejeitou essa linha de defesa, estabelecendo um importante precedente legal. Em dezembro de 1961, Adolf Eichmann foi considerado culpado e condenado à pena de morte. O julgamento teve implicações significativas na jurisprudência internacional, estabelecendo o princípio de que a obediência a ordens superiores não é uma defesa válida para crimes contra a humanidade. Eichmann foi executado em 1962, marcando um marco na busca por responsabilidade por crimes de guerra e genocídio.